Amém. Amém. Gente, quem já tá... Eu tô aqui pelo celular, então a imagem vai estar reta, né? Mas quem já está acostumado, já sabe que é para ligar a câmera, colocar o nome lá, trocar seu nome para seu nome, sua idade, da onde você é. E quem puder fazer isso, faça, por favor, ajuda a gente e ajuda a gente a saber quem é quem. E ajuda vocês também a saberem quem é quem. Quem for moderador dos grupos, coloca também igual tem o Willy, Lu, CM, Júnior e Tuane, coloca o CM em maiúsculo na frente, e isso vai ajudar a gente, isso é fundamental para a gente na hora de organizar os grupos pequenos, né, os grupos menores. Quem já está aí mais vezes provavelmente já tem isso até salvo, mas quem está aí, quem é novidade agora essa primeira reunião, põe isso que vai ajudar muita gente. E vai ter um grupo em inglês também, se eu não me engano, né? Então, quem for participar do grupo em inglês, põe uma sigla EN ou IN para a gente saber te colocar no grupo de inglês. A gente está sempre no Instagram e no Telegram. Então, assim, você esqueceu que tem reunião ou tem algum pedido de oração, a gente está lá no Telegram. Você pode estar no grupo, alguém vai colocar o link no chat. Então, o grupo do Instagram e a página do Instagram e o grupo do Telegram vão estar no chat para você poder acompanhar. Se você tiver, por algum motivo, perdido alguma reunião, algumas coisas da reunião vão para o Instagram, então é bem legal se você estiver lá. E sobre essas reuniões, há 15 dias atrás nós tivemos uma, e agora a gente vai conversar um pouquinho, a Sara e a Amanda vão contar um pouquinho do que a gente conversou nessas últimas reuniões, tá bom? Vocês estão aí, Sara, Amanda? O Renan acabou de mandar o link no chat. Isso aí. Valeu, Heitor, Renan. Bem, gente, eu vou então fazer um resumo pequenininho da última reunião, para quem não estava. A gente falou sobre ansiedade, e é óbvio como a ansiedade é um assunto muito complexo, muito extenso, a gente nunca ia conseguir esgotar esse assunto completamente em uma reunião. Então, a gente decidiu olhar para ele especificamente na perspectiva da paternidade de Deus. Porque, como qualquer ser humano, todos nós temos naturalmente ansiedade. A gente precisa ter segurança, ter proteção, ter estabilidade. E essas coisas a gente só consegue encontrar em Deus. Mas quando a gente não coloca essas coisas, a nossa confiança em Deus, acaba que nós nos tornamos pessoas ansiosas, né? Então a gente falou muito sobre como o nosso refúgio não pode realmente ser coisas materiais, pessoas, amores, uma carreira ou até a nossa própria força, né? Porque são coisas passageiras que vão se esgotar e botar a nossa confiança nessas coisas passageiras é como edificar a nossa casa na areia, né? Vem a crise, vem a chuva, vem a tristeza e a casa acaba, ela se destrói. Ela não é forte, a base dela não é forte o suficiente como a rocha, que é Deus, para sustentar a gente. Então é por isso que é muito importante a gente manter um relacionamento íntimo com Deus, que é o nosso Pai. Ele nos criou para sermos filhos dele. Se a gente não mantém esse relacionamento com ele, a gente vai ser ansioso e não vai conseguir ter essa segurança, né? Então é colocando a nossa confiança no nosso Pai que a gente consegue ser curado totalmente das nossas ansiedades. E por a gente entender a importância do relacionamento entre pais e filhos, que a gente trouxe esse tema para vocês, mais especificamente sobre o coração, o nosso coração como perante ao nosso Pai terreno. Porque vai continuar, Sara. Não, estou passando para Porque, afinal, gente, a família, ela é um projeto divino feito para a gente aprender a se relacionar não só com Deus, mas com a igreja também, né? E com as outras pessoas. Exatamente. E assim, o nosso relacionamento com os nossos pais aqui na Terra, ele interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não está bem com o nosso pai, né? Vou falar pai porque tem pai e mãe, mas vou falar como pai, que é o tema de hoje. Se a gente não está bem, porque o pai é falho. E a gente, às vezes, coloca toda a nossa expectativa e esperança no nosso pai terreno, sendo que ele é falho. E quando isso se frustra, isso interfere também no nosso relacionamento com Deus, né? E aí a gente trouxe exatamente isso, porque o nosso coração tem que ser um coração de honra e de amor, independente se o nosso pai está correto, se o nosso pai está errado, porque é um mandamento do Senhor, né? Ele fala
para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele não fala assim, honra teu pai se ele for bonzinho contigo. Né? Então, assim, a gente tem que honrar, a gente tem que amar, por mais que seja difícil, que é muito difícil, né? A gente às vezes acha que é uma situação injusta, mas é algo que o Senhor colocou para a gente vai ser muito abençoado com isso. E para poder testemunhar e contar um pouquinho da história, do relacionamento desta pessoa com o pai e como foi bênção na vida dela, eu quero chamar a Jéssica, de Brasília. Abre o microfone, por favor, queridona, que a bola é contigo agora. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Obrigada, Sarinha. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica, moro aqui em Brasília, casada com o Diego. Eu vou contar um pouquinho, bem rápido, 15 minutinhos, um pouco do que o Senhor fez na minha vida enquanto filha, né? Eu nasci em Altamira, no interior do Pará, e quando eu tinha 11 anos, os meus pais se separaram. E eu lembro de todo esse processo. Eu tenho um irmão que se chama Gabriel, só que ele era mais novo, então ele não... As memórias dele são depois da volta, né? Quando meu pai voltou para casa. E eu lembro, assim, de muitas coisas. Eu lembro de acordar, de ver meus pais... Eu acordar de madrugada e ver meus pais brigando na sala ou na cozinha. Eles eram muito jovens, né? Na época. Eu lembro, assim, de ver a minha mãe, às vezes, escondendo o celular, porque meu pai, para ver se chegava mensagens, né? De amantes, de coisas assim que meu pai tinha. Tenho memórias assim, um dia, uma noite, meu pai chegou em casa com uma moça. E eu lembro que a minha mãe não deixou ele entrar, fechou o portão da casa e ele ficou batendo assim várias horas. E eu falava, mãe, o papai não vai entrar? E ela falava assim, não, hoje seu pai vai dormir fora. Ele não vai dormir em casa. Então eu tenho essas memórias e foi assim até ele de fato sair de casa, né? Então, quando ele saiu, a princípio ele foi morar na casa dos meus avós, dos pais dele, e a gente acabou perdendo um pouco do contato, assim, mesmo morando na mesma cidade, o contato era bem pouco, porque meu pai, assim, saiu e deixou mesmo tudo, assim, né? Deixou minha mãe, eu, meu irmão, e via muito pouquinho. E teve um dia que ele decidiu mudar de cidade. Ele resolveu morar com uma outra moça já, que eu não conheci, em Catalão, Goiás. E aí ele saiu, e quando ele saiu de Altamira, de onde a gente morava, literalmente a gente perdeu o contato. Eu não lembro, não tenho memória de conversar com meu pai. Para falar a verdade, assim, eu lembro uma vez de todos esses anos que ele ficou fora, dele ligar uma vez, eu acho que era ou num aniversário ou era um dia dos pais, mas a gente perdeu 100% contato. E com os anos eu fui esquecendo que eu tinha pai, porque para mim estava bem, assim, ele era uma pessoa que já não estava mais fazendo falta, era uma pessoa que eu não tinha mais relacionamento. Então, como eu não tinha contato, às vezes, nem por telefone, na época não tinha WhatsApp, não tinha essas tecnologias todas. Então, assim, era muito difícil. Ainda morava numa cidade do interior, que acaba demorando um pouco para chegar algumas coisas. E só minha mãe mesmo para sustentar a casa e criar a gente, assim, né? E eu lembro que eu fiquei muito revoltada no começo, mas eu lembro que um casal de missionários, eles andavam muito perto da gente, e da gente, quando eu digo assim, eu minha mãe e meu irmão, né? E eles abraçaram a gente, praticamente levaram a gente para morar dentro da casa deles. Todos os dias a gente estava junto. E eu lembro que uma vez eu estava chorando, assim, mas sem motivo. E eu lembro que o nome dela é Lili, eu chamo de tia Lili. Ela me chamou e debaixo de uma árvore lá, ela falou assim, Jéssica, você tem que amar e honrar seu pai. Mesmo que seu pai seja um assassino, você tem que amar e honrar. E aquilo ficou marcado no meu coração. Eu
eu falei assim, não, eu amo, eu honro, porque para mim era fácil porque eu não estava vendo, ele não tinha contato, então para mim ficava, não, amém, eu preciso amar e honrar. E aí ela começou a falar para mim de um pai que é perfeito, né? Que ama incondicional, né? E que nunca abandona, que seria Deus, que seria esse Deus que quer fazer, que faz, né, assim, algo que às vezes a gente não espera. E ela foi falando aquilo para mim, então eu batizei com os 12 anos, já tinha um ano que meu pai tinha saído de casa, e eu vi muitos milagres, assim, eu vi, às vezes não tinha comida em casa, e eu e uma irmã, que a gente nem tinha tanto contato, na época a gente se reunia na Igreja Batista, e à noite, assim, minha mãe tinha falado pra gente assim, vai dormir, vão dormir, porque não tem o que comer, então dorme que passa fome. E eu lembro que beleza, a gente foi deitar e aí a campainha tocou e era essa irmãzinha tinha ido no mercado fazer compras para ela. Só que lá no meio dessas compras, o Senhor falou para ela que não era para ela levar para casa, era para ela deixar lá em casa. E eu lembro, peraí, eu vou ver uma aguinha aqui. E eu lembro que a gente ficou muito feliz, porque a gente não comia biscoito recheado há tanto tempo. Uma coisa tão boba, mas que Deus cuidava, né? E a gente foi crescendo, eu e meu irmão, vendo esses milagres, e mesmo sem meu pai, né? E eu lembro que o pastor da igreja uma vez foi me deixar em casa, e no caminho ele perguntou para mim assim, você sente falta do seu pai? E eu sempre fui muito sincera, eu falei assim, não, eu nem lembro dele, na verdade. Eu só lembro quando as pessoas perguntam, qual é o nome do seu pai? Ou, amanhã vai ser dia dos pais. São nessas épocas aí eu lembro, nossa, gente, realmente, meu pai, caramba, tem um pai. E aí ele falou assim, e eu lembro que eu respondi isso, né, que eu não lembrava, não sentia falta, para mim era uma pessoa totalmente indiferente. E ele falou assim, então vamos orar, porque tá errado. Você precisa lembrar do seu pai, você precisa lembrar dele. Porque você tem um pai e no seu coração ele não pode morrer. E aí eu falei, amém, então vamos orar. Ele orou comigo e eu comecei a orar depois dali, né? Eu falei assim, Senhor, eu não quero que no meu coração meu pai esteja morto, mesmo ele estando vivo, né? Eu quero que ele tenha uma experiência com o Senhor. E eu lembro que eu sempre orava assim para o meu pai não voltar para casa, mas eu sempre orava para o meu pai voltar para o Senhor, porque eu tinha entendido que é mais importante do que ele voltar para minha casa, para minha mãe, era ele voltar para o Senhor, porque ele estava indo num caminho muito errado, né? Um caminho que realmente não era um caminho de vida. Então, aí passaram alguns anos. E meu pai teve uma experiência com o Senhor, e ele se arrependeu, pediu perdão, conheceu o Irã, que é aqui de Brasília, o pastor que já faleceu. Mas do tempo que meu pai conheceu o Irã, esse homem trouxe um evangelho do reino, né? Mostrou, apresentou, falou quem era, e meu pai quis o Senhor. E a igreja em Brasília nos abraçou assim de uma forma muito, muito, muito grande e quis nos trazer para Brasília a princípio. Só que minha mãe não conhecia os irmãos e ela falava, não, eu não conheço esse povo, se reúnem nas casas, não tem nem nome, não pode levar o cachorro, enfim, ela ficou falando essas coisas assim. E a gente mudou para uma cidade onde meu pai morava, que era em Catalão, não tinha igreja, não tinha irmão, não tinha ninguém. A gente não conhecia, eu só soube que existia essa cidade quando eu cheguei lá. E foram um ano morando lá, só nós 4. E em Catalão, o nome da cidade era Catalão, né? E eu lembro que eu brigava muito com meu pai, muito. A gente, nossa, demais, porque era um estranho morando assim, que eu tinha que obedecer, que eu tinha que honrar, e eu não tinha relacionamento nenhum. Eu lembro que no meu coração eu queria que ele se humilhasse. Assim, eu queria machucar ele, eu queria que ele sofresse tudo que eu sofri ou que ele fez minha mãe sofrer. Então eu lembro assim
que esse era o meu coração. Então, eu lembro um exemplo bem simples. Eu tomei banho, estendi minha toalha, e ele não sabia que eu tinha usado aquela toalha e usou, né? Então, foi tomar banho e usou a mesma toalha. Eu, como assim? Você usou a minha toalha? E aí foi aquela discussão, aí minha mãe veio, não, tentando intermediar, e eles começaram a brigar. E eu lembro que eu ia pro quarto e sorria, assim, é isso mesmo, não quero que eles briguem. E aí o Senhor começou a falar comigo, porque antes da gente mudar para Catalão, essa tia Lili, que falou do Senhor para mim, ela ficava falando algumas frases pra gente. Que discípulo, obediência é por obediência, obediência é imediata, que o nosso coração tem que ser para agradar a Deus, né? Então, às vezes, quando eu fazia isso, essas coisas, gostava de ver meus pais brigando, ou respondia, ou falava palavras para machucar ele, né? O Senhor vinha para mim e falava assim, quando meu pai me dava uma ordem, né? Obediência imediata. E ali eu tive uma experiência muito grande com o Senhor nesse ano, ouvindo o Senhor falar comigo por coisas que eu já tinha escutado, mas foi uma experiência assim minha com Deus. E quando eu entendi no meu coração que porque meu pai já tinha me pedido perdão, mas para mim não era suficiente. Eu achava que eu era melhor, que ele tinha que ficar humilhando até o meu coração se sentir abastado. Não, agora basta. Agora você já se humilhou o suficiente, eu vou te perdoar. E Deus falou que, na verdade, eu que precisava pedir perdão pro Senhor, né? Ou pro Senhor não, pro meu pai. Peraí, gente, deixa eu pegar minha colinha aqui. E aí, eu que tinha que pedir perdão, né? Eu achava que por ele ter feito algo errado, ele tinha que se humilhar, ele tinha que... Não sei, enfim. E aí o Senhor me falou isso, que eu precisava pedir perdão pro meu pai. Que minha oração sempre foi para ele voltar para o Senhor. E meu pai estava no Senhor. Estava tentando fazer um caminho de volta. E nesse processo eu não conseguia enxergar. E o Senhor falava assim, olha, pedindo para você olhar e enxergar com os meus olhos. E eu comecei a orar, Senhor, me ajuda a enxergar com os seus olhos. Porque meu pai está voltando para o Senhor. Está voltando para Deus, né? Que era algo que eu orava, e o Senhor começou a me falar desse amor incondicional. Então, eu tinha que amar meu pai incondicionalmente, da postura, da posição dele ou do que ele faz. O meu papel como filha é agradar o Senhor. E agradando o Senhor como? Honrando, perdoando, servindo, amando. E foi esse um processo. E eu lembro assim que meu pai, com a ajuda do Beto, assim, do Wagner, ele se esforçava demais e eu não conseguia ver isso. Por exemplo, ele amava jogar. Jogo normal, baralho, sei lá, tabuleiro, alguma coisa assim. E ele comprava muitos jogos e falava assim, não, vai ser o final de semana da gente jogar. E ficava jogando, assistia filme de comédia romântica comigo, e meu pai não era desses. Ele preferia assistir filmes, sei lá, de luta, tipo Conan, essas coisas assim, mas ele assistia e eu, às vezes, pegava os filmes mais melosos, assim, só pra ele, não, quero ver se esse homem vai ficar aqui até o final. E ele ficava e discutia comigo, discutia no sentido assim, olha, esse filme é isso, o que você achou? E isso foi me quebrando. Até que um dia, eu lembro que eu pedi perdão pro meu pai, coloquei essas coisas, pedi perdão pra minha mãe também. Mas foi um processo, assim, que não foi assim, gente, olha, aí no dia tal, Deus moveu um milagre gigantesco e acordei diferente. Não, foi um processo lento e natural, mas que quando eu entendi do meu coração, desse amor incondicional, que independe da resposta do outro, mas que a resposta que eu preciso dar para o Senhor, é que as coisas foram mudando. Então, foi algo, assim, lento, mas que Deus fez. E hoje, assim, eu nem lembro mais dessas situações que a gente teve. Assim, eu sou tão amiga do meu pai que a gente fala todos os dias, praticamente. Né? E, assim, eu sempre, mesmo casada, a gente sempre busca ouvir, buscar conselhos. Pai, a gente está querendo fazer isso, o que o senhor acha? Olha isso, então vamos no cinema. A gente sempre busca manter essa amizade, né? Então, assim, algo que eu achava que era impossível, que eu não via, nem sonhava com isso, né? Deus fez.
porque pela misericórdia dele, né? E hoje meu pai é um homem transformado, ele é um homem do Senhor, é um homem que serve, que ama o Senhor acima de todas as coisas. E eu queria falar isso. Esse é o meu testemunho. Foi algo assim que eu choro ainda, mas não por tristeza, mas assim, porque talvez só falando assim não consigo passar as emoções ou aquilo que eu passei, né? Mas assim, eu ver o que um coração, né, quebrantado, um coração que busca o Senhor pode fazer. Meu pai escolheu o Senhor e na hora que eu escolhi morrer para minha vontade, né, perdoar, amar, buscar agradar o Senhor, ele fez e essa amizade surgiu, né? Então, é isso, gente. Amém, amém. É lindo como o Senhor restaura, né? Apesar da gente, como o Senhor restaura. Irmãos, quem lembra daquela dinâmica que a gente fez na reunião passada? Lembra de desligar a câmera, ligar a câmera e não sei o que lá? Essa semana a gente vai ter uma outra coisa, outra dinâmica, né? E a gente vai contar uma história e a gente precisa que vocês prestem muita atenção nessa história, né? Que vocês prestem atenção nos detalhes, em quem está falando, quem está ouvindo. Vocês pensem, quem vocês acham que está certo, quem vocês acham que está errado, porque a gente vai fazer uma espécie de você decide, né? Então, escuta a história com atenção, porque quando a gente for para os grupos menores, cada um vai ter que dar vai ser convidado a dar sua opinião, né? Falar o que achou, o que achou de certo, o que achou que estava errado, o que achou do pai, o que achou do filho. Então, eu aconselho fortemente a todo mundo prestar atenção. E quem vai contar essa história para a gente vai ser o Wagner. Fica livre, Wagner, nosso locutor do Você Decide. Vai lá. Boa tarde a todos, queridos. Estou aqui devidamente caracterizado como apresentador do Você Decide. Os meninos são muito jovens, certamente não conheceram o programa, mas eu aconselho a conhecer. É uma alegria estar aqui com vocês e participar desse encontro de jovens. Eu que sou um jovem com um pouco mais de idade, é sempre uma alegria interagir com vocês. Pois é, amados, nós acabamos de ouvir uma história que mexe com todos nós. Não por eu ser o sogro da Jessiquinha, minha amada Norinha, porque eu conheço bem essa história, porque fiz parte dessa história, porque vivi coisas parecidas. Está ali o Diegão, meu filhão, do lado dela, todo bonitão. Enfim, é uma alegria a gente ver essa história, mas é uma história que mexe com todos nós. É uma história pesada de uma filha que odiava o pai. É uma história difícil, mas que pela graça, misericórdia e vontade de Deus teve um final feliz. Mas tem um detalhe, queridos, nessa história, que geralmente esquecemos. Para que tudo isso acontecesse como aconteceu, teve sem dúvida a vontade soberana de Deus, é verdade. Mas teve também a vontade do pai, o meu amado companheiro de liderança, Lucivaldo, e também teve a vontade da filha dele, Jéssica. Ou seja, as pessoas também precisam tomar suas decisões e agir para mudar o curso da sua história. Não é só a vontade de Deus. Nós temos que assumir posições, tomar decisão e agir. Observem o que diz Josué. Josué 1, de 7 a 9. A decisão e a ação do indivíduo, da pessoa, diz no 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela. Isso é decisão da pessoa, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes. E aí você, depois da ação, da decisão, da ação, da atitude da pessoa, veja a resposta de Deus na parte final do verso 9. Porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém, amados?
Os amados estão me ouvindo bem? O som está chegando legal? Ótimo. A vida, queridos, a vida é cheia de histórias. Histórias reais, histórias imaginárias, histórias criadas. Mas existem algumas histórias especialmente polêmicas que realmente fica difícil separar o certo do errado. E é exatamente uma dessas histórias que abordaremos hoje. Se teremos um final feliz, um final bom, ruim, certo, errado ou controverso, você decide. Ricardo Fontinelli, pai de uma família bem-sucedido, o melhor da sua época, CEO de uma multinacional, encontrava-se em seu escritório num dia de expediente normal, quando de repente entrou um dos seus assistentes apressadamente em sua sala, dizendo que a diretoria da empresa havia acabado de tomar a decisão de afastá-lo de suas funções para substituí-lo por seu filho mais velho, o Gustavo, e o qual, a partir daquele momento, passara a ser o novo CEO da empresa. O CEO é a autoridade máxima, é o presidente da empresa. Nesse momento, um filme passa na cabeça de Ricardo. Afinal, ali estava ele, vendo o seu próprio filho arquitetar para tomar o seu lugar. Ele então mergulhou num dilema, numa depressão, num conflito de emoções e sentimentos. Ou defendia seus direitos como empresário, ou não fazia nada e permitia que o filho tomasse as suas próprias decisões. E você? O que faria no lugar de Ricardo? Para que você possa decidir melhor, eu vou te contar o pano de fundo dessa história. É provável que os fatos que vou esclarecer a respeito dessa história compliquem ainda mais a situação e dificulte um entendimento mais tranquilo. Vamos lá. Então, recomendo, como já foi dito, toda a sua atenção para esses pequenos detalhes ou grandes detalhes que fazem parte da história dessa família. O homem e o filho já não tinham um bom relacionamento fazia anos. A família era de tradição cristã e conhecia a palavra de Deus, o que pesava ainda mais no coração do pai. Além disso, tinha em sua consciência que havia cometido adultério algumas vezes, embora se arrependesse e sempre recebesse o perdão da esposa. O filho, contudo, o observava, mas em seu coração o ressentimento crescia cada vez mais, porque não conseguia expressar a raiva que sentia de toda a situação contra o pai. Sempre iam aos encontros da igreja, aos domingos, e estavam juntos à noite, durante o jantar. Portanto, tinham costumes comuns de uma família. Sempre muito calado, o filho se despedia do seu pai, que o abençoava. Mas o Gustavo, quando recebia aquela bênção do pai, era como se fosse uma faca entrando em seu coração, porque ele sabia que não havia confiança, que a desconfiança os separava, que o pai era sempre omisso, que nunca conversava com os filhos sobre os próprios pecados, nunca abria sua vida, nunca buscava um arrependimento visível aos filhos. E com o filho, em relação ao filho, ele sequer perguntava como o filho estava se sentindo. Entretanto, apesar do silêncio, Ricardo tinha tantas emoções e questionamentos reprimidos dentro de si, que guardava um vulcão quase em erupção ali dentro. E caía nestes questionamentos. Eu mereço ser perdoado? Agora que eu traí, isso define quem eu sou? Eu posso me tornar diferente? Há esperança para mim? Meus filhos me enxergam além disso? Ou só me veem como um traidor? Esse pai sabia a verdade. Ele amava o Senhor e, de fato, queria mudar de vida. Mas quando olhava nos olhos do Gustavo, não sabia dizer se um dia teria de volta a confiança do filho. Para esse filho, a única pessoa em quem ele confiava e ainda se alegrava era sua irmã mais nova, a tão querida Joana. O momento mais difícil dessa história
foi quando uma tragédia ainda maior, ainda pior, atingiu o seio da família, em cheio. O pai tinha outro filho, Henrico, muito querido pelo pai, mas que era fruto de um relacionamento anterior. Henrico morava em outro país e não era tão próximo dos irmãos. Era dezembro, vésperas de Natal, e Henrico resolveu visitar o pai. Ao chegar na casa do pai e avistar sua irmã mais nova, embora ainda adolescente, mas bem mais desenvolvida, e aos seus olhos uma mulher, despertou-lhe forte desejo pela jovem. E em algum momento de descuido da jovem, tentou estuprá-la. A moça gritou e todos correram para socorrê-la e flagraram Henrico tentando tirar esse proveito sexual da própria irmã. O pai, no entanto, apesar de ter ficado furioso, mas não querendo prejudicar Henrico, conversou com todos da casa, pediu para se acalmarem, tentou ali jogar uma água fria em todos aqueles ânimos, aquela situação que ocorreu, imagine. Acalmou todo mundo e orientou o filho Henrico que deveria ir embora. E assim o Henrico fez. Gustavo, que já não detinha bons sentimentos em relação ao pai, passou também agora a odiar o seu meio-irmão. E o ódio só crescia ainda mais por saber que seu pai não havia dado a devida importância para o ocorrido e também porque não tomou qualquer atitude mais dura contra Henrico. Pelo contrário, pediu para a família acalmar e tirou o Henrico do centro da confusão que ele mesmo criou. O sentimento de vingança também só crescia no coração de Gustavo. Até que anos depois, ele conseguiu denunciar seu meio-irmão, o qual finalmente foi preso. O relacionamento do filho mais velho com o pai se agravou ainda mais depois dessa condenação de Henrico. E a tensão ficou tão grande que Gustavo resolveu ir embora e foi morar em outro país. Nesse país, Gustavo estudou durante anos, estudou muito, trabalhou intensamente, cresceu muito profissionalmente, mas tinha em seu coração 2 alvos e um único desejo: tornar-se melhor do que o pai e voltar para tomar o lugar do pai. Lembram do começo da história? Ele realmente ocupou o lugar do pai como CEO da empresa. A nossa história se complicou um pouquinho, não é mesmo? Mas para finalizar, eu vou deixar algumas provocações para vocês. O filho tem direito a se ressentir com o pai pela omissão e tantos erros cometidos pelo pai? O que você acha da sequência de erros cometidos pelo pai? O filho não tem direito a buscar alternativas para ter uma vida melhor do que a do pai? Quem está certo nessa história? O final, você decide. Muito obrigado. Bem, Wagner, muito obrigada. Agora, gente, a gente vai para os grupos pequenos, assim que o anfitrião dividir a gente. Fiquem realmente com essa história na cabeça e deem suas opiniões, participem. Até daqui a pouco. Gente, só explicar que o Salvatore ele vai dar um testemunho para a gente, vai dar palavra, mas a gente vai abrir para perguntas então, também. Então, se você tiver uma pergunta sobre a palavra, sobre a história dele, ou então sobre a sua questão familiar dentro da sua casa, você vai mandar uma mensagem no privado, aqui no chat, para o Matheus Pimentel. Dá oi, Matheus, só para a galera saber quem você é. E você manda esse chat privado para o Matheus com a pergunta, que a pergunta vai ser feita anonimamente. Fiquem tranquilos com a privacidade de vocês, assim. Ok? Matheus, você pode dar oi só para a galera saber quem você é, para quem manda mensagem. Ok, galera. Ó, manda para mim, tá? Pronto. Salvatore, tudo. Agora a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde para você, para mim é boa noite. São as... Que horas são agora para nós? São as 10h30. 10h30. Bem,
muito contente de estar com todos os jovens. Nós decimos em italiano, diferentemente jovem. Jovem com um pouquinho de añitos mais. Mas muito obrigado com Willy, com todos vocês, e com Vince, meu amigo amado, e a Samia. Eu estive no Brasil no mês de fevereiro, justo volvi na Itália para começar o lockdown, 4 de março, ok? Assim que estou muito contente de compartilhar com você. Ok, eu vou fazer desta forma. Eu vou dar o meu testemunho e depois quero deixar com vocês uns versículos para que vocês possam lembrar em los dias próximos, de acordo? Ok, e vocês me vão a perdonar o meu portunhol, ok? Assim que, lo siento muito, eu não falo bom o português, mas eu prometo que eu vou aprender em los próximos anos, ok? Vamos aí, eu leio diretamente assim, trato de ser mais rápido possível. Eu me chamo Salvatore, estou casado com a Carmela, alguns de vocês viram antes, e tenho 3 filhos, e um está aqui conosco, Bruno, e tenho Paulo, que recém se casou no mês de julho, e Gabriela. Eu sou pastor da igreja evangélica aqui, estou em Itália, em Caserta, onde está o Edson. A cidade se chama Caserta, mas estamos cerca de Nápoles, ok? Também atuo como empresário. E eu vou gostar de compartilhar com vocês o meu testemunho. Eu sou italiano, porém uma irmã e um irmão nascimos na Venezuela durante o período que nossos pais, que são italianos, residiram naquele país. Eu cresci na família cheia de dor e sofrimento. Eu escutei antes a Jéssica, eu entendo muito bem esse tipo de dolor. Então, cresci muito amargurado com meu pai. Desde a criança, eu tinha 2 pensamentos fixos. Um é que nunca me casaria porque o casamento era um inferno na terra. E outro, ainda mais forte, era de que quando eu me tornasse maior de idade, o meu pai deveria sair da casa, não haveria espaço para os 2 sob o mesmo teto. Este pensamento me acompanhou durante toda a minha infância e adolescência. Eu nunca compartilhei com ninguém. Eles eram 2 meus segredos mais profundos. Assim, no setembro de 78, nesse tempo eu tinha 21 anos, enquanto estudava engenharia, consegui um emprego que me deu autonomia econômica. Fui até minha mãe, que eu amava e respeitava muito, e disse a ela que meu pai iria embora de casa, ou eu iria embora. Minha mãe não queria que nossa família se desmoronasse, porque ela própria era filha de uma família divorciada. Ela não queria que os seus filhos experimentassem tanto sofrimento. Depois de consultar muitos familiares e amigos, todos disseram que a sua única solução ideal era expulsar meu pai da casa. Mas ela não queria isso. Queria toda a sua família unida e em paz. Naqueles mesmos dias, meu pai saiu da casa e isso fez minha mãe se sentir muito mal, diria desesperada. Ela queria alguém que ajudasse a unir a família novamente. Lembrou-se de uma amiga que 2 anos antes havia ela falado de Jesus, mas que minha mãe havia dito que não estava interessada. Desta vez, porém, foi diferente. Ela precisava de alguém para devolver a família que defendia há anos, mas que agora estava destruída. Acrescento também que nos anos anteriores minha mãe havia tentado suicídio em 2 ou 3 ocasiões. Esta amiga de minha mãe, chamada Marisa, se colocou imediatamente à disposição para ajudar a minha mãe. Expôs a ela a situação e ela prontamente disse: Sofia é o nome da minha mãe, a única pessoa que pode resolver o seu caso se chama Jesus. Você deseja receber
exibi-lo na sua vida como Senhor e Salvador e dar-lhe o seu coração, sua vida e a da sua família. Dito isto, minha mãe pediu a Jesus que a salvasse e salvasse também a sua casa. Minha irmã também se rendeu a Jesus naquele momento. Estamos falando do ano 1978. Mas isso não foi suficiente para minha mãe. Marisa apresentou a minha mãe uma irmã chamada Ernestina, a quem Jesus trouxe de volta ao seu marido. Esta mulher disse a minha mãe: Sofia, se você quer a sua família unida novamente, quando voltar para casa, entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelhe-se junto à cama, estenda os seus braços sobre a cama e entregue toda a sua família ao Senhor. Depois, minha mãe começou a participar das reuniões de oração, para as quais eu a levava e, ao final da reunião, eu a buscava, pois ela não dirigia. No final de outubro, no início de novembro, numa noite de domingo, Marisa profetizou durante a reunião que meu pai havia voltado para casa. Minha mãe então telefonou para nossa casa e meu pai atendeu o telefone. Porém, minha mãe desligou. Fui buscá-la na reunião e chegamos na casa por volta das 9 horas da noite. Ela me deixou entrar em casa primeiro e assim que entrei, vi o meu pai sentado lendo o jornal. Fiquei surpreso e pensei, a guerra vai recomeçar. Mas não aconteceu desta forma. Minha mãe caminhou até meu pai e perguntou gentilmente se ele queria jantar. Fiquei espantado e pensei, o que está acontecendo? O leão agora agindo como um cordeiro. Não estaria bêbado? Durante o jantar havia um silêncio total. Ninguém falava. Eu estava irritado com minha mãe. Nos dias seguintes, as coisas pioraram mais. Eles não discutiam mais. Iam juntos para aquelas reuniões estranhas. E, além disso, meu pai estava muito gentil e andava com uma Bíblia debaixo do braço. Fiquei muito aborrecido com minha mãe, porque pensei que meu pai estava brincando com ela, fazendo essas coisas de forma fingida. Isto continuou durante os meses de novembro, dezembro. Minha mãe passou a me convidar para participar daquelas reuniões, dizendo que lá havia muitas pessoas boas. Eu respondia que nunca iria naqueles encontros, pois considerava que eram encontros estúpidos feitos por pessoas estúpidas. Encontros como estes, digamos. Então, nós somos pessoas estúpidas. Para tentar me atrair, ela usava outra técnica, era uma mãe. Enquanto todos estávamos na mesa, tomando juntos as refeições, ela dizia a minha irmã, você viu aquelas lindas moças que estavam na reunião? Eu tinha 21 anos. E começava a descrever as características das moças, pois ela sabia que eram as características que me agradavam. Mas isso não funcionou, pois eu conhecia bem minha mãe e sabia que isto era uma isca para me levar para aquelas reuniões estúpidas. Estou pensando em todo esse tempo. 11 de janeiro de 1979 é a data da minha vida. Todos os dias, quando eu saía para casa para ir à universidade, minha mãe me acompanhava até o elevador e esperava até eu ir embora. Ela sempre aproveitava o momento e me fazia o convite. Você quer ir à reunião comigo? Todos os dias ela repetia. Dada a insistência, um dia prometi a ela que iria na reunião naquela noite se meu teste daquele dia na universidade fosse cancelado. Pois eu tinha certeza que isto não iria acontecer. Eu disse isso porque o teste já havia sido cancelado uma vez e não poderia ser cancelado uma segunda vez, porque o próximo semestre começaria em breve. Naquela manhã, cheguei na universidade, eu fui para a sala de aula. Lá tinha um aviso escrito, teste suspenso. Depois, nós
supimos que o professor, por motivos da saúde do professor, meu primeiro pensamento foi: agora estou encrencado, pois tenho que respeitar a promessa que fiz para minha mãe. Voltei para casa. Minha mãe me recebeu com um rosto sereno e sorridente, segura de si mesma, confiante em seu Deus. Ela me perguntou como foi o seu teste. Dei uma resposta seca e irritada. Tudo bem, hoje à noite irei contigo a essa reunião. Só mais tarde eu soube que naquela manhã a mãe leoa havia desencadenado uma guerra contra o inferno. Ela havia iniciado uma cadeia de oração envolvendo não sei quantas mulheres. Fomos então na casa onde era realizada uma célula para jovens. Fomos junto com a Marisa e o meu pai também quis ir. Nós fomos com dois diferentes automóveis. Você tem que lembrar, isso é importante na história, que eu não queria falar com meu pai, não queria nada com meu pai. Eu tinha respeito por minha mãe, mas com meu pai eu não queria ter nenhum relacionamento. Então, ele vindo com seu automóvel, eu fui com meu automóvel. Na verdade, minha mãe nunca tinha me falado sobre nada da salvação, conversar, nunca me falou em modo claro. A única coisa que ela repetia várias vezes é: Salvatore, você verá que Deus nos ajudará. Nada mais. Isso é todo aquilo que ela dizia. Chegamos tarde no local da reunião e sentamos em locais separados. Naquela noite, uma moça compartilhou um texto, os membros do corpo, de 1 Coríntios 11. Ela não falou nada sobre a salvação. No final, ela fez um apelo para aqueles que queriam dar as suas vidas a Jesus. Não entendi o que ela queria, mas por dentro eu senti alguma coisa diferente. Olhei para minha mãe e ela me dizia com os olhos assim: vai, vai. Eu e o meu irmão olhamos um para o outro, como que perguntando se deveríamos ir ou não. Finalmente decidimos ir. Essa foi a decisão abençoada, melhor e mais bela da minha vida. Éramos 7, 8 pessoas e demos as mãos e formamos um círculo. Nos orientou a repetir a oração que ela iria fazer. Enquanto orávamos, com os olhos fechados, de repente eu vi uma túnica branca com um cinto dourado, com os dois braços abertos e uma grande luz vindo em minha direção. Então exclamei: Senhor, me perdoa. Eu me sentia muito sujo, como um porco deitado na lama. Aquela luz passou por mim e me conquistou. Eu encontrei o meu Senhor. Mas não foi todo aí. Você lembra que eu disse que estava muito marcado? Eu não falava com meu pai. Meu pai estava cá, detrás de mim. Estávamos na reunião, ele estava cá. E ele estava orando por mim. E meu pai estava atrás de mim, enquanto eu estava totalmente envolvido nessa visão maravilhosa, senti uma emoção muito forte por ele. Parecia que eu estava nascendo de dentro dele, como um filho que nasce da sua mãe. Eu me virei, eu abracei e chorei intensamente. Naquele dia, eu me reconciliei com meu Pai Celestial e com meu Pai natural. E esse dia foi o dia mais belo da minha vida, porque todos nós nascemos com um desejo, o desejo de ser desejado. Isso está dentro de nós. E esse dia eu logrei ser desejado por o meu Deus, mas também havia logrado, tinha 21 anos, ser desejado por meu pai. Agora passaram mais de 40 anos de aqueles dois pensamentos da minha infância foram totalmente eliminados. Eu vivi anos felizes embaixo do mesmo teto com meu pai. Agora não está mais, pai mais está no céu com Jesus. Casei-me com Carmela
E o nosso casamento já dura mais de 36 anos. Você lembra? Eu tinha 2 pensamentos. O matrimônio era o inferno. E meu pai tinha que ir-se da casa. Mas o engraçado é que Deus me deu a honra de servi-lo, ajudando casais e mais recentemente também pais. Quem diria? Sou um testemunho de esperança. Se Deus fez com minha casa, Ele pode fazer com qualquer um. E então, eu vou compartilhar só uns versículos. Depois vou deixar tempo a vocês para que hagam umas perguntas ou oração. Eu quero dizer a primeira coisa importante. Você tem que lembrar algo. Todos nós podemos ser esposos, esposas, irmãos, irmãs, podemos ter uma família, mas todos nós somos filhos. E também os nossos pais, eles também são filhos. Eles foram filhos. Isso é muito importante para entender que eles também são filhos da história deles. Eu vou compartilhar com vocês estes versículos muito simples. Aqui estão. Ok. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. É muito importante. O Velho Testamento termina com este versículo. E no Novo Testamento, quando João Batista ele volta a começar, ele volta a repetir esta coisa. Filhos que voltam o próprio coração, convertem o próprio coração. E mira que você tem 2 possibilidades. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, mas como eu sei que estou falando a filhos, eu quero dizer a você que esta pode ser um ponto de começo. Voltar o próprio coração do filho hacia o seu pai. A outra coisa, perdão, vamos a ir atrás, um momentito. A outra coisa que eu queria... Aqui está. Ok. Edson, leggi tu per favore questo versetto qua sotto, l'ultima parte. Só l'ultimo in diálogo? No, leggilo tutto, dai, leggilo tutto. Ok, vamos lá. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, do 14 ao 16. Deus tem um propósito e Ele põe um desejo na nossa vida. Eu quero que você saiba que os nossos dias foram escritos por Deus. Aqui está escrito, cada um deles escrito e determinado. E então, é importante, e Jesus sabia isso. Mira o que diz Jesus. Leggi, Edson, leggi. João 8,14. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Ok, muito importante entender que nós temos que saber de onde venimos. A Jéssica disse, ela precisava um relacionamento com seu pai. Estou completamente de acordo. Se você tem um mau relacionamento com seu pai, então eu quero te sugerir esta noite. Você precisa ter um bom relacionamento. Eu vou te explicar também como isso é possível. Eu sei que muitos pais
han hecho cosas muy feas, han hecho cosas horribles, han hecho cosas... Muchos pais não han estado. Eu sei, eu conozco o problema. Mas nós, como cristianos, temos uma opção, ok? E então, vamos a ver isto. O relacionamento com nosso pai é como uma ponte, ok? Como uma ponte. Para que serve a ponte? A ponte permite que o tráfego flua em ambas as direções. Nos permite amar os nossos filhos para os pais, estou falando, à medida que construímos neles um caráter. E permite que eles nos amem. Você tem que imaginar que um lado é o filho, o outro lado é o pai. E que é aquilo que passa muito frequentemente? O que sucede é isto. Em Itália, hace un año hubo un gran puente que se rompió en Génova, ciudad de Génova, y se desconectó. Si nuestra vida está desconectada de nuestro Pai, eso es un problema grave, dramático. Y vamos a llevar ese problema no matrimonio, na igreja, na nossa vida. Os nossos sentimentos vão estar sempre feridos. Então, aquilo que estamos dizendo esta noite é muito importante. E como eu estou falando a você que é jovem, eu quero te dizer que há uma opção. Ainda que seu pai não está convertido, ainda que o seu pai se foi, ainda que seu pai ha hecho desastres, você tem a possibilidade. Qual é a possibilidade? A possibilidade é de reconstruir a ponte. E como pode? Há uma sola forma, com o perdão. Esse é um caminho obrigatório. E vou terminar pedindo a Edson que leia qual é a definição de perdoar. Por favor, Edson, você vai ler. O perdão, escrito por Martin Lindner. Perdoar significa renunciar ao direito de reparação e de vingança, por doação, não que o outro tenha direito. O perdão é, portanto, uma doação, ou seja, um presente. Quem não reivindica o direito de fazer o mal a quem me fez mal? O perdão, como doação, ou seja, como presente, interrompe a dinâmica da reciprocidade do mal e, como tal, é doação que cura as relações feridas. O perdão, no fundo, é o dom gratuito de reconhecer o outro na sua dignidade, uma pessoa digna de ser amada, apesar de ter feito algum mal, apesar do mal que é capaz de fazer, independente dos seus méritos. Ser perdoado nos leva a experimentar de forma clara a afirmação do amor de Deus para conosco. Bem, ok. Eu vou terminar dizendo isto. Nós precisamos, todos os seres humanos, devemos entender, e os jovens mais que todo, que a nossa vida tem um passado, um presente e um futuro. E não podemos ter um futuro se o nosso passado está roto, se o nosso passado está destruído, se o nosso passado está herido, ferido. E então precisamos aquilo que se chama uma memória, um relacionamento reconciliado. E isso não tem que ver, como dizia Jéssica, com o câmbio do meu pai. Isso depende de mim. Eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso reconciliar. A Bíblia diz, por lo que concerne a sua parte. Assim que eu quero terminar dando-te uma palavra de esperança. Eu he trabalhado muito tempo com jovens. Eu he visto este milagre repetir-se, repetir-se, repetir-se muitas vezes. Se você deseja ter um bom relacionamento com o Pai Celestial, precisa ter um bom relacionamento. E alguém poderia perguntar-me, Salvatore, se meu pai se morreu, o relacionamento não tem que ver com um relacionamento vivo. O relacionamento tem que ver com algo interior, do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento mais interior, ok? Então,
ter paz com a nossa raiz, com a nossa paternidade, com nosso pai, é algo que tem que estar no profundo de nosso espírito. E isso depende de nós. Isso não depende do outro. Isso depende de nós. Eu tive a graça de Deus de caminhar com meu pai. Depois nos voltamos também amigos. Esse foi um tempo muito feliz. Eu quero dizer a você que é um milagre que eu estou casado. Eu llevo mais de 36 anos de casamento. Eu tenho 3 lindos filhos. Eu estou muito abençoado por Deus. Eu quero lançar sobre vocês a bendição de Deus, porque há um futuro, há uma esperança. E não importa quanto é dramática a tua situação, há esperança no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quando você quer, podem fazer perguntas, podemos orar. Digam vocês como manejar. Amém. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou fazer. Fáceis, por favor. Então, a primeira foi bem assim. O acerto com o seu pai foi instantâneo? A reconciliação com o seu pai foi instantânea? Sim, foi milagrosa, sim. No abraço, eu chorei essa noite por, não sei, provavelmente eu chorei por 1 hora. Os meus olhos estavam todos negros. O dia depois eu não pude ir a trabalhar. Foi a única vez na minha vida que eu tinha os olhos negros. Isso foi foi algo de Deus. Foi uma visitação especial de Deus. Nem sequer eu havia pedido isso. Mas eu quero dizer que havia uma mulher que estava orando por isso. Minha mãe. Ela estava orando por isso. Muito bom. Isso aqui é legal. Depois que você conseguiu perdoar o seu pai, como você se sentia e agia quando ele errava de novo? Foi diferente. Peleávamos todos os dias. Não havia problema, porque havíamos um relacionamento sano. Em um relacionamento sano se pode discutir, mas ele era meu pai, era o pai que Deus me havia dado. Isso era o que havia sido sanado. Há um princípio, o princípio quando se rompe un hueso. Come si chiama, Edson? Il calo ósseo. Calo ósseo. É o calo ósseo, é a mesma coisa. O calo ósseo. Então, quando se rompe o osso e se liga e se forma ali um calo, onde aquele osso foi reconstituído, né? Então faz um calo aqui em volta. Esse princípio funcionou. Depois havia um calo ósseo. Eu queria meu pai. Quando meu pai brigava com minha mãe, ele chamava para mim: "Ei, venga para cá defender-me." Eu me volvi o advogado de meu pai. Assim que depois, e peleava também com meu pai para todas as coisas. Mas no meu coração houve a certeza que esse era o pai que Deus me havia dado. Porque, mira, há uma coisa importante. Você pode escolher a esposa, o esposo, você pode escolher o trabalho, você pode escolher a casa, mas você não pode escolher o papai e a mãe. O pai e a mãe é um dom de Deus. Escuta bem, qualquer pai, qualquer mãe, é o dom de Deus para você. Eu entendi esse princípio, lo agarrei e foi uma benção. Amém. Foi tudo legal você ter falado isso, porque a terceira pergunta ela vai falar exatamente sobre isso. E se meu pai nunca me pedir perdão pelos erros que ele cometeu, o que faço? Lo explicou Jéssica. Jéssica explicou. Exatamente. A história é muito simples. A Bíblia diz a história daquele homem que tinha uma deuda e depois queria matar al outro com uma deuda mais pequena. Nós temos uma deuda com Deus muito mais grande, assim que nenhum pecado hacia nós. E o Pai Nosso termina dizendo que se você não perdoa aqueles que te fazem mal, você não vai ser perdonado. O perdão não depende de outro. Senão não é perdão, é um contrato.
O perdão depende da minha vontade de fazer a vontade de Deus. Agora está claro. Eu sei que em alguns casos, porque hemos tratado casos muito difíceis, onde ha havido violência, onde ha havido drama, eu não digo que é simples. Eu digo que é possível, que é diferente. Mas há que buscarlo, desearlo, há que ir com intenção e não há que dizer, se ele não cambia, eu não cambio. Esse não é o evangelho. Amém. Glória a Deus. Última pergunta aqui que eu tenho é: qual a sua orientação referente a como nós, jovens, podemos lidar com os conflitos, diferença de pensamento do nosso pai? Nós temos duas colunas. Uma coluna é o que nós somos e outra coluna é aquilo que nós fazemos, ok? Sobre a coluna de aquilo que somos, nós temos que ter uma identidade clara com nosso pai e nossa mãe, de acordo? Eles são as nossas raízes, ok? Mas, como eu leí, nós temos Deus tem um projeto diferente para mim, diferente do meu pai. E os meus filhos são diferentes. Então, qual é o equilíbrio? O equilíbrio é que eu tenho respeito, honra, ok? Honra quer dizer, eu reconheço que você é o meu pai, mas eu tenho uma ideia diferente da vida. Isso não é desonrar. E está bom que cada quem pode seguir o desejo de Deus na própria vida. Pode ir, pero nunca tirando as raízes, rompendo com as raízes, de acordo? Se você agarra uma grande planta e você saca as raízes, a planta vai morrer. Então, não é possível completar a obra de Deus na nossa vida se nós não temos paz com as raízes. Isso não quer dizer que somos iguales. Não. Quer dizer que reconhecemos a identidade, não a operatividade. Glória a Deus, amém. Bom, essas foram as perguntas. Salvatore, foi muito bom ter você com a gente aqui. Acho que isso agregou muito. Bom, comigo isso aí agregou muito o testemunho. E é isso, galerinha. Willy? Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer sem ser anonimamente, quiser fazer agora, pode fazer também. Quem não tem vergonha na cara. O Evaldo pediu para falar. A mãe tá pedindo cobrança de água quente, porque o bebê tá com... Boa noite para todos aí. Boa noite aqui, né, Salvatore? Boa tarde no Brasil. Boa noite. Eu tive uma situação com meu pai diferente, né? Eu tinha muitos problemas, meu pai é cristão, mas assim, um relacionamento em casa muito difícil. E eu me converti com 17 anos e tinha uma rebeldia muito grande em relação ao meu pai. Apesar de depois de eu ter me convertido, eu tinha uma rebeldia muito grande, eu fazia questão de envergonhar meu pai, né? Quando eu fiz aí uns 20, já tinha uns 5 anos de convertido, Deus me revelou, né? Que aquilo não estava certo. E que eu tinha que começar a tomar uma posição em relação ao meu pai. O meu pai não conseguia, eu não tinha uma relação com meu pai de pai. O meu pai tinha uma expectativa que eu me convertesse, me tornasse um irmão em Cristo, mas a paternidade se ganha sendo pai e o filho sendo filho. E claro que Deus começou a produzir um milagre no meu coração e eu comecei a tentar ser filho para o meu pai. Né? E comecei uma busca, que alguém perguntou para o Salvatore quanto tempo isso durou. Eu comecei uma trajetória longa
uma busca longa por essa paternidade com meu pai. Meu pai teve uma época que meu pai ficou doente, eu estou sendo breve. Eu me casei com 29 anos e com 36 anos tivemos a notícia da gravidez da minha primeira filha. Nessa época foi a primeira onda que teve de dengue no Rio de Janeiro. Meu pai teve dengue, deu entrada no hospital. Quando deram entrada no hospital, aplicaram um remédio no meu pai, que deixou meu pai com... Meu pai já tinha incubado um mal de Parkinson, mas aquele remédio foi um gatilho para o Parkinson. Meu pai começou foi um quadro muito terrível na época. E eu achei que meu pai ia morrer, né? E eu me peguei orando e falando assim: eu quero que meu pai conheça a minha filha. E assim, quer dizer, se passaram 12, 10 anos para eu conseguir entender que eu tinha sido curado, né? Que eu já... Isso, assim, a primeira coisa da honra, que por acaso eu estava conversando com uma moça que é amiga das minhas filhas, né? Que a oração, tipo, não é oração, né? Uma afirmação muitas vezes que a gente faz, tipo assim: eu jamais vou ser igual ao meu pai, já mostra um coração de desonra. Eu sei que muitos já devem ter dito isso inadvertidamente, né? Mas o coração de honra, que honra, no fundo, é aquele que deseja o bem em relação a isso que eu falei, né? Quando eu vi e eu percebi que eu estava pedindo a Deus para guardar meu pai, porque eu queria que minha filha conhecesse meu pai, é porque eu estava orgulhoso do pai que eu tinha e eu queria que minha filha conhecesse o meu pai, né? Isso produziu uma libertação no meu coração. Então, assim, a gente está muito acostumado, assim, a ser muito passivo na solução dessas questões, né? Eu conto que no início do meu casamento, eu orava muito para Deus melhorar as questões do meu casamento, com um ano e meio de casado, muitas diferenças que tinha entre eu e Érica, e Deus me falou claramente assim: em vez de você ficar orando, vai lavar a louça. Porque a gente tem uma tendência de resolver as coisas muito no campo espiritual e acha que esse campo espiritual ele transcende ao que a gente vive no nosso cotidiano, né? E no fundo o nosso mundo espiritual ele vive no meu dia a dia comigo, né? Eu sou um ser espiritual, então eu precisei mudar a minha vida, mudar as minhas atitudes em relação ao meu pai, para que eu alcançasse a ser filho do meu pai. Meu pai mudou a disposição do coração dele, mas eu não estava preocupado em mudar o coração do meu pai. Eu precisava mudar o meu coração. Amém? Só isso. Obrigado, William. Hay una cosa muy importante. Todos nosotros nacemos con un deseo. Un deseo de ser deseado. Todos. Y entonces, cuando no percibimos que nuestro Pai nos desea, nos tratamos, es una carrera, porque nós queremos que nuestro Pai nos desee. Y entonces, otra cosa muy importante, muchos matrimonios sufren porque no hay, antes del casamiento, un buen relacionamiento entre los dos que se casan y los pais. Eso produce una tensión enorme dentro del matrimonio. Y entonces es importante perdonar, tener un relacionamiento fuerte y reconciliado con nuestro Pai. Y cuando yo digo Pai, no digo pais, pai y mai.
Estoy falando do Pai. Porque eso nos proyecta los relacionamientos con el Pai Celeste. Mateus. Ei, eu acabei de receber uma outra pergunta aqui. Fala bem assim. Quando você quer, Mateus, quando você quer, podemos também orar. Eu gostaria de orar também, sim. Ok? Quando você diga. Então... Não, diga. Essa vai ser a última, então. Ok. Vai ser a última, então, essa. Me fala bem assim, ó. E no caso de diferenças. Quando meu pai, que é uma pessoa falando, né, cristão, tenta me obrigar a pensar e fazer as coisas como ele faz e pensa. O que devo fazer? Ele até colocou entre parênteses. Não consigo ser eu. Sinto que não sou eu mesmo perto deles. Não sei se ficou muito claro. Sí. Esa es una pregunta que tiene 6.000 años. O filho de Adão tenía un problema, Caín no tenía el mismo problema. Nós tenemos un problema, todos los seres humanos, que tenemos as raíces, ¿ok? Mas tenemos a nossa história, porque nós somos todos diferentes, ¿ok? Então, algunos pais, eu fui assim. Às vezes pensamos que os filhos são como Coca-Cola, todos iguais. Eu sou a Coca-Cola grande e os filhos são a Coca-Cola pequena. E esse é um erro que cometemos os pais. Os filhos não são Coca-Cola. Cada quem é diferente, ok? E então o que passa? Sobretudo quando somos cristianos, a vezes usamos uma autoridade, nós, os pais, que não está bem. Mas eu aprendi que na obediência aos pais, quando eles dizem uma coisa diferente daquilo que eu quero fazer, aí se forma o caráter do servo de Deus. Há na Bíblia 2 exemplos. Um é Jesus, que diz: Pai, se é possível, eu gostaria não morrer na cruz. Mas há outro exemplo de Josué com Moisés, ok? Josué obedeceu a Moisés e ele estava de acordo. Moisés disse: não vamos a ir na terra prometida, ok? Você lembra a história? 10 dizem não. Josué disse: sim, vamos. Moisés, vamos, Deus está com nós. Moisés disse não. O que fez Josué? Obedeceu. Quem entrou na terra prometida? Josué. Então, há uma enseñança muito importante. A formação do meu caráter passa através dos meus pais e, sobretudo, de aquelas coisas que não me gustam. Você sabe quem me ensinou a mim a ser pai? O meu pai. Eu aprendi quais coisas não estavam bom e quais coisas estavam bom. Não te escuto, Mateus. Amém. Glória a Deus. Então pode ficar livre. Já que você falou que você quer orar, pode orar. Amém. Okay. As perguntas aqui acabaram. Se acabaram, glória a Deus. Graças pelo tempo que me deram. Aí está o Mateo. Esse é um belo regalo. Um lindo regalo, Willy, Então, eu vou orar e eu quero dizer, em final, eu sei que para algumas pessoas não é fácil. Eu não estou dizendo é fácil. Eu estou dizendo é possível. Em alguns casos é mais fácil, em alguns é muito mais difícil. Mas eu estou dizendo hoje que a coisa mais importante da nossa vida é o relacionamento com Deus, Pai. E no relacionamento com Deus Pai, não vai ser nunca não vamos a ter nunca um bom relacionamento se não temos um bom relacionamento com nosso Pai. Não estou dizendo que nosso Pai tem que cambiar. Estou dizendo nós temos que cambiar. E isso forma o caráter. E isso hace de nós homens e mulheres de Deus. Amém?
Eu vou orar agora por vocês, ok? Pai, agradecido por tu amor, agradecido por todos esos maravillosos jovens que te aman, que te dieron la propia vida. Eu quero abençoar todos os jovens que estão escutando nesta hora, mas eu quero abençoar aqueles especificamente que têm uma dificuldade com o seu pai. No nome de Jesus. Eu quero, Espírito Santo, que poder visitar o coração, os sentimentos, a mente, as feridas mais profundas. Espírito Santo, visita. Pode visitar os lugares mais onde há doença, onde há dor, onde há amargura, onde há herida, em nome de Jesus. Espírito Santo, para que você possa trazer sanidade, para que possa trazer bendição, no nome de Jesus. E graças, porque há possibilidade de reconciliação, no nome de Jesus. Há possibilidade de restauração, no nome de Jesus. Há possibilidade de poner as nossas vidas no caminho reto, no nome de Jesus. Eu quero proclamar que há esperança. Eu te pido, Pai, no nome de Jesus, põe a esperança no coração dos jovens esta tarde e que eles possam receber e perceber um abraço de parte tua. Receba um abraço de parte do Pai agora. Recebe um abraço. Você é uma perla preciosa. Você é maravilhoso. Você é a pupila dos olhos de Jesus. Receba um abraço, uma consolação. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bom, Salvatore. Graças por o convite, Amém. É isso, galerinha. Foi muito bom estar com vocês. Sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas é isso aí. Heitor, você sabe se vai ter alguma coisa a mais? Ou não? Eita. Heitor, tá por aí? Não, eu estou aqui. Eu acho que é isso, Matheus. A gente pode encerrar. Amém. Isso. Vocês gostaram? Agora vai ter Quem gostou, edita um no chat. Pode falar. Agora vai ter um show de stand-up do Heitor. O Heitor vai dar um show de sim. pra gente aí. Então, no caso, agora é a hora certa para sair, né? Antes do show. Olha lá, todo mundo digitando todo mundo gostou. Gente, tô tendo festa aí na casa do Matheus, eu acho. Gente, você fiquem livres para abrir o microfone, bater papo, pedir oração, orar. Fiquem livres. Só minha palavra aqui de gratidão, Salvatore. Obrigado, querido. Senhor te abençoe, Carmela e a Itália, em nome de Jesus. Muito bênção estarmos juntos, tá, queridão? Bom demais estar com você e com essa turminha de jovens aí. Beijo, obrigado, William, obrigado a turma aí da coordenação. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Edson, pelo apoio. Amém. Valeu, um abraço, querido Vinci. Alegria. Amém. Vinci, quando há uma pareja ou jovens que querem vir à Itália, está aberta, hein? Está aberta. Então, é bom que a turma já ouve agora. Ó, a Itália é linda. Itália... E tem muitos irmãos assim, preciosos, tá? Salvatore, precioso, um amigão meu. Deus tem nos unido. O Edson está lá, precisa de companheiros. E eles moram numa região linda, tá? Jovens, despertem. Beijos. Só pelo pessoal do chat já dá para fretar um avião já. É verdade. Glória a Deus. Qualquer coisa a gente fala depois, hein? Pode procurar. E o Heitor traduz do italiano para o português, tá? Se precisar, o Heitor, ele é... Gente, o Salvatore falando italiano entende tudo.
Que bom que fosse o italiano, né, Salvatore? Entendi tudinho. Amém. Beijo, meus amados. Obrigado. Beijo, galera. Fique com Deus. Ótima semana. Ok. Amém. Beijos, beijos. Tchau, bye, senhor. bye, bye. Tá bom. Bye, bye. Tchau, tchau pra Valeu. todos. Tchau, tchau. Tchau.